Exercício número 1 da aula 124 do 8º ano do ensino fundamental. Maurício precisa construir uma bobina de fio de cobre. Sendo que o raio da bobina será 1 centímetro e terá que dar 20 voltas com o fio na bobina, qual é a quantidade aproximada de fio de cobre que ele vai precisar? Use π igual a 3,14. Pois bem, então aqui nós vamos verificar que esta bobina, eu fiz a representação do desenho dela aqui, ó, tem um formato circular, ok? Então ele vai pegar essa fio de cobre e vai dar uma volta, depois vai dar outra volta e outra volta e assim por diante. Ou seja, ele vai dar 20 voltas aqui. E eu quero saber justamente qual é a quantidade, qual é a metragem de fio de cobre que ele vai utilizar. Como é que nós vamos resolver esse problema? Nós vamos descobrir qual é o comprimento de uma volta e depois nós vamos multiplicar por 20. Tá? Então é como se eu fizesse o seguinte, ó, é como se eu cortasse aqui e esticasse esse fio de cobre. E depois medisse ele com uma régua. Então, isso aqui representa o comprimento. Eu acho o comprimento de uma volta, multiplico por 20. Mas como é que eu faço para descobrir o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência tem uma fórmula. E ele nos diz que esse C, que representa o comprimento da circunferência, nós obtemos multiplicando 2 vezes o valor do raio dessa circunferência multiplicado por π. Por isso que aqui em cima nos forneceu o valor de π, 3,14. Mas e o raio? O que é o raio? Raio é um segmento que vai do centro da circunferência até um ponto qualquer dessa circunferência. Então, isso aqui é o raio. Pois bem, então vamos lá. Eu quero saber o comprimento, então eu quero descobrir o valor de C. 2 vezes. Qual é o valor do raio? O raio é 1 centímetro. Está dito aqui no problema, ó. O raio é 1 centímetro. Então, no lugar do R, eu vou colocar o 1. Vezes o π, que é 3,14. Então, vamos lá? Primeiro, vou multiplicar 2 vezes 1, que vai dar 2. E agora vou multiplicar pelo 3,14. Puxar um pouquinho aqui para cima. Então, esse comprimento vai ser igual o dobro de 3,14, ou seja, 2 vezes o 3,14. 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 4 é 8. Então, o dobro vai dar 6,28. Só que eu quero que vocês percebam que isso aqui é uma volta. Para saber o comprimento total, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 20, porque eu quero saber o valor de 20 voltas. Então, agora é só terminar a nossa conta nesta multiplicação. 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 2 é 0 e 0 vezes 6 é 0. 2 vezes 8 é 16, 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5, e 2 vezes 6 é 12. Então, juntando esses valores, 0, 6, 5, 2 e 1. Como tem 2 casas após a vírgula, aqui ó, só 1, 2 casas após a vírgula, os números que estão se multiplicando, da direita para a esquerda eu vou trazer 2 casas e vou colocar a vírgula. Ou seja, esse comprimento total, vou escrever aqui, ó, comprimento total será de quanto? 125,60 centímetros. Agora sim eu descobri o valor. Vou olhar lá nas alternativas e vou observar que a letra A é aquela que responde à minha questão. 125,6.
Exercício número 2. O Círculo Polar Ártico tem cerca de 6.000 quilômetros de comprimento, aproximadamente. Considerando esse dado, qual é, aproximadamente, o raio da Terra no Círculo Polar Ártico? Então, só vou aumentar aqui para a gente verificar onde está o Círculo Polar Ártico. Ó, ele está exatamente aqui, ó. E nós vamos verificar que se a gente observar lá de cima, nós vamos ter uma circunferência do Círculo Polar Ártico, tá? E qual é a ideia da nossa atividade? É que a gente consiga descobrir qual é o valor do raio desta circunferência, tá? Então eu quero saber esse valor aqui, ó, o valor do raio. O que é raio? Raio é um segmento que vem do centro da circunferência até um ponto qualquer dessa circunferência. Mas como é que a gente vai fazer para descobrir esse valor? Nós vamos usar o chamado comprimento da circunferência, a fórmula do comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é assim, ó. Imagine que a gente fosse abrir essa circunferência aqui e fosse medir com uma régua, tá? Então eu cortaria aqui, ó, e estenderia ela. Esse valor aqui seria o comprimento da circunferência. Existe uma fórmula para a gente calcular? Existe. Qual é essa fórmula? Ela diz assim, ó, que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o valor do raio vezes o valor de π. 2 vezes o valor do raio vezes o π. Só que eu quero que vocês percebam comigo que quando ele falou de 6.000 quilômetros de comprimento, isso significa que o comprimento dessa circunferência é de 6.000 quilômetros. Ou seja, no lugar desse C, que representa o comprimento, eu vou colocar o valor de 6.000. Igual 2 vezes o valor do raio, que eu não sei, vezes o π. Este π, o π é uma constante que representa 3,14, tá? 3,14. Esse é o valor que está representado, que nós mais utilizamos aí. Pois bem, então no lugar do π, eu vou representar por quanto? Por 3,14. Como está pedindo o valor do raio, então no lugar do π, eu vou colocar 3,14. Certo? Então agora vamos continuar a nossa conta. Ó, eu quero que você perceba que eu vou multiplicar esse 2 por esse 3,14. Eles estão se multiplicando. Então eu vou ter aqui 6.000 igual a 2 vezes o 3,14 vai dar 6,28 vezes o raio. Agora, esse 6,28 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Dividido por 6,28. Igual ao raio. Tá bom? Agora eu vou ter que dividir esses dois. Eu vou pegar os 6.000 e vou dividir por 6,28. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? É fazer a divisão, igualar as casas depois da vírgula. Tá? Eu preciso igualar as casas depois da vírgula. Por exemplo, o 6,28 tem 2 casas após a vírgula. O 6.000 não. Como é que eu tenho que fazer isso?
eu acrescento a vírgula, e para igualar eu acrescento 2 zeros. Então eu vou ficar com quanto? Ao invés de 6.000, eu vou ter... E depois que eu igualei as casas depois da vírgula, eu elimino a vírgula. Então eu vou ficar com 600.000 dividido por 628. Tá? Então o que eu faço? Primeiro eu vou observar o seguinte. O 6 é menor do que 628, então eu vou pegar o 60. Ainda é menor. Vou pegar o 600. Ainda é menor. Então, eu tenho que pegar os 6.000. 6.000 dividido por 628 vai dar quanto? O número que mais se aproxima é o 628 vezes o 9, que vai dar, deixa eu colocar aqui, 5.652. Quando eu subtrair esse valor dos 6.000 menos o 5.562, eu vou ficar com o resultado 348. Tem mais um zero lá em cima, então vou baixá-lo aqui. Então aqui o primeiro número é 9. 3.480 dividido por 628. Quanto vai dar esse resultado aí? Eu posso multiplicar esse valor por 5. Tá? Então, 628 vezes 5, o resultado vai chegar mais próximo a 3.480. 3.140. Subtraindo, aqui vai dar 0, aqui vai dar 4, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 0. Como ainda tem mais um 0 aqui, vou baixá-lo. Olha só, vou ter que multiplicar pelo mesmo 5, ó. Tem que multiplicar por esse mesmo 5. 5 vezes o 628, nós já fizemos a conta. Deu 3.140. Então, ao subtrair de 3.400, vai me restar aqui embaixo 260. Tá? Eu deveria continuar a minha conta? Até poderia. Mas eu quero que vocês analisem comigo a resposta lá em cima. Ó. Então, tem o raio 398, 456, 600 e 955. Perceba, só tem a parte inteira do número. E eu já vi que aqui embaixo vai dar um valor aproximado de 955 quilômetros. Tem os números após a vírgula? Tem. Mas para nós, o que interessa é só essa parte inteira. Por isso que a questão número 2, a resposta é a letra D. 955 quilômetros é o valor do raio lá no Círculo Polar Ártico.